chegou o seu tempo. Não chegou o seu tempo. Se não chegou o seu tempo, não me peça nada, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorro. Ela falou, isso é verdade, Senhor, eu sou uma cachorrinha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor olhou para ela e falou, não é o seu tempo, mas eu vou adiantar o tempo e vou te abençoar. Não é o seu momento, mas a sua fé foi tão grande que você vai provar da graça num tempo que a graça não veio ainda propriamente dita. Eu vou te dar o que você precisa. E Deus mudou o tempo e abençoou a vida dela. Por quê? Porque a graça se manifesta. Todos esses que eu falei do Velho Testamento fizeram coisas erradas, mas não colheram o fruto delas. Davi comeu o pão da propiação e não morreu. Pecou contra o povo, e no lugar do pecado, Deus mandou construir o templo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pega as coisas erradas e transforma elas em coisas boas. Davi adulterou, mandou matar o marido, o filho chegou até a morrer, mas acontece que depois de onde veio Salomão que herdou o reino? Da mesma mulher, porque aonde tem a maldição, Deus transforma em bênção. Aonde tem coisas erradas, Deus transforma em bênção também. Mas é Davi quem disse, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios? Eu me tornei rei sem nenhuma condição de ser, só pela graça. De todos os erros que eu tive, eu não recebi a condenação sobre eles. O que é que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E essa pergunta que nós temos que fazer hoje: qual é a manifestação de quem conhece a graça de Deus? Qual a manifestação de alguém que conhece a graça de Deus? Olha, no Velho Testamento tem muita gente que teve manifestações. Por que Noé construiu a arca? Ele construiu a arca para ter a bênção de Deus? Ou ele construiu a arca porque tinha a bênção de Deus na sua vida? Entende a diferença? Você olha para Abraão. Abraão sai da sua casa, mas sem nenhuma justiça própria, porque ele não tinha nada em si mesmo, mas ele fez não para ter algo, ele fez porque Deus estava falando com ele, Deus estava ministrando no seu coração. Davi se tornou rei baseado em quê? Era apenas um pastor de ovelhas, nem havia desejo no seu coração de ser, mas Deus o chamou, baseado em quê? Nele ou na graça de Deus? Na graça de Deus. Não é diferente com José e tantos outros. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é o seguinte: quais são as manifestações da graça de Deus? Davi perguntou, o que eu vou dar ao Senhor por tamanha graça derramada na minha vida? Veja, todos aqueles que conhecem a graça de Deus, eles têm manifestações. Eu queria te mostrar 5 manifestações. Quantas manifestações? 5. Lucas capítulo 8, verso 35. Primeira manifestação de quem conhece a graça. Quando eu digo a graça, quem conhece a Cristo, quem conhece o Senhor, quem conhece a mensagem do Evangelho. Lucas capítulo 8, verso 35. Confere comigo no telão. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que ele deixasse estar com ele. Preste atenção agora. O homem de quem tinha saído os demônios era o demônio endemoniado gadareno. Você lembra do gadareno? Qual que era a situação do gadareno? Ele ficava amarrado, pelado, no cemitério. Dia de finados ninguém ia naquele cemitério, de medo do gadareno.
A Bíblia diz que uma legião de demônios saiu daquele sujeito e entraram nos porcos e se precipitaram no mar. Essa é a situação. Agora o povo olha e vê aquele sujeito endemoniado nu, vestido, totalmente liberto. E qual que é a reação dele no verso 38? O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixassem estar com ele. Ele virou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor me libertou. Eu recebi tanta graça, tanta bênção. Eu ficava nu, a minha vergonha exposta. Eu ficava no cemitério, eu comia cadáver e eu ficava amarrado. E o Senhor me libertou. Eu fui tão abençoado. O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me trouxe? Deixa eu te seguir. O que é isso? Primeira manifestação de quem conhece a graça é que ele se entrega. Ele se entrega, ele não tem reservas. Você sabe quem é que tem reservas? É quem acha que não foi abençoado. Eu até que era bonzinho, eu era um cara muito bom. Assim, um dia eu encontrei com uma mulher na porta do cinema, assistindo o filme da crucificação de Cristo, do Mel Gibson, aquele filme terrorista, né? Negócio assim, e chicote, Jesus apanhando, e Jesus morreu, um drama, né? E eu falei: e aí, você gostou do filme? Ele falou: gostei demais, mas por mim não precisava disso. Eu não tenho pecado, pastor. Eu sou uma pessoa muito boa. Jesus não precisava ter sofrido tudo isso por mim. Deve ter sofrido pelos drogados, né? Por quê? Porque quem se acha, ou quem acha que não recebeu nada, ele não tem o que responder, não tem o que dar. Eu não vou dar nada, não recebi nada. Não é assim os relacionamentos hoje? Seja honesto. Nossos relacionamentos não têm graça. Tem graça? Tem não. A gente dá um presentinho pensando no dia do meu aniversário. Seja honesto. Você fala: eu vou dar um dinheiro para essa mulher do aniversário dela, pensando no dia do meu. Vai ser um presentão. Você dá um presente pensando no dia do meu aniversário. Você leva alguém para jantar na sua casa pensando o quê? Vou ser convidado. Os nossos relacionamentos é uma negociata. Não tem nada de errado nisso. Faz parte da etiqueta. Entende? Você é convidado, depois você convida. Coloque isso na sua etiqueta. Sempre que te chamarem, depois você retribui. Com a comida melhor ainda. Diga aleluia. Nossos relacionamentos são assim. Agora, veja. Quantos aqui foram abençoados? Quantos aqui eram pecadores? Só quem era pecador, levanta a mão. Não é quem é não, quem era. Quem era pecador? Quem era muito pecador? Quem era pouco, abaixa a mão. Só levanta quem era muito. Porque tem gente que ele acha que ele era pecador. Mas fala: meus pecados eram pouquinho. Entende? Então, quem é muito perdoado, ele quer se dar muito. Primeira manifestação da graça é que ele quer se entregar, ele não dá conta, ele fala: eu tenho, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios? É graça demais. Agora o inverso disso é quem não conheceu a graça, ele fala: não tem tempo, estou trabalhando, não conta comigo, se precisar eu até dou o dinheiro, mas não vou. Hã? Não vi nenhum amém aqui. Fala amém. Diga aleluia. Esse é o oposto. Por quê? Quem conheceu a graça, ele fala: eu não posso ficar de fora, eu tenho que participar. Ele quer se entregar, ele quer se dar. Entende o que eu estou dizendo? Ele quer se entregar. Por que ele quis seguir Jesus? Porque ele foi muito abençoado. E quem foi muito perdoado e muito abençoado quer fazer muito para Deus. Não é que ele quer pagar, não. Ele tem gratidão, gratidão. Quem aqui é grato, diga aleluia. É muito importante que você entenda isso. Aquela mulher que pegou o vaso de alabastro caríssimo.
Quantas irmãs tem aqui solteira? Irmã solteira, levanta a mão. Quem levantar a mão vai receber uma bênção. Tem pouca irmã nessa igreja. Quantos irmãos solteiros? O resto é o quê? Olha para cá. Aquela mulher com vaso de alabastro. Vaso de alabastro. Era todo o investimento que a mulher fazia no casamento. Se você ler a história de Esther, você vai perceber que quando antes dela se entregar para o rei, ela foi apresentada diante do rei no desfile, eles ficavam ali tomando banho de creme, tomando banho de loção, o que mais? Eu não entendo nada. Leite de coco. Hã? Leite de cabra. Tomava banho nas flores. Ou seja, a mulher, o investimento dela todo é para juntar aquele alabastro para o dia do casamento. Mas ela foi tão abençoada, mas tão abençoada, que ela pegou aquele negócio todinho que era para o casamento, todo o investimento para comprar um apartamento, para morar. Ela deu tudo, ela investiu, ela derramou nos pés, na cabeça, orou, enxugou com os cabelos, porque ela falou: eu não posso ficar sem dar nada, porque eu fui abençoada demais. A mulher a possessa, e o Senhor expulsou os demônios dela, como aquele gadareno, e ela falou como Davi falou: o que eu vou dar para Deus, meu Deus do céu, com tanta bênção que Ele me deu? Pergunta para o seu vizinho: o que você vai dar para Deus? O que é que você vai dar? Todos aqueles que conheceram a graça, primeira manifestação, ele se entrega. Ele se entrega, ele quer participar, ele quer envolver na obra, entende? Não importa a distância que mora, não importa o dinheiro que tem, não importa a cultura, não importa nada, ele quer fazer para Deus. Por quê? Porque ele foi abençoado. Quem tem reservas de si mesmo, é porque ele não conheceu a graça. Quem conheceu a graça não consegue, ele quer participar. Segunda manifestação da graça, Lucas capítulo 22, verso 25. Lucas 22, verso 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Agora olha o verso 27. Esse verso é impressionante. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Quem é maior? Quem está sentado à mesa ou o garçom que vem servir a mesa? Porventura, não é quem está à mesa? Sim, pois no meio de vós, eu não sou quem está à mesa, eu sou aquele que serve. O que Jesus está dizendo? Que no mundo há uma disputa de quem é maior, é ou não é? As pessoas respeitam uns às outras pelo título que elas têm, é pelo doutorado que elas têm, é pela faculdade que elas têm. Mas entre nós um médico vale a mesma coisa que vale um gari. Acredite que eu estou te dizendo, não tem diferença. Não pode haver diferença. Se brincar, tem mais valor o gari do que o médico, porque ele tem mais vida e unção do que o médico. Seu amém é fraco porque a sua concepção é mundana ainda. É por isso. Porque na sua cabeça as pessoas valem se elas são juízes, desembargadores, médicos, entendeu? Cirurgiões do coração. Esses são o valor dela. Isso é lá fora, aqui dentro não é assim. No reino de Deus somos todos iguais. O governador tem que chegar aqui e ser tratado como irmão, como todo mundo. A prefeita tem que chegar aqui e ser tratado como irmã, como todo mundo. O médico tem que chegar aqui e ser tratado como todo mundo. Todos somos iguais. Diga aleluia.
Não pode haver diferença. Mas ainda tem uma diferença. Qual que é a diferença que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: o maior não é o que senta à mesa, o maior é o que serve à mesa. O problema é que na nossa cabeça servir é um negócio totalmente deturpado. Você não serve, não é porque você não quer servir, você não serve porque não sabe o que é servir. Não, nós estamos num culto aqui hoje. Quem está servindo quem aqui? Eu fiquei a semana inteira preparando uma palavra, pensando em você. Aí eu parei, meditei nessa palavra, aí eu escrevi essa palavra pensando em você. Aí eu orei em cima dessa palavra para você receber. Aí eu vim de casa pensando: Deus, fala com meu irmão, ministra na vida dele. Aí eu subi aqui, estou pregando para você. Eu te pergunto, quem está servindo quem aqui? É você que está me servindo ou eu que estou servindo você? Quem está servindo? É isso que Jesus está dizendo. Servir não é limpar o sapato do outro. Antigamente os irmãos aqui queriam, eu tinha uma bolsa de carregar. Agora os computadores são pequenos. Antigamente o computador você tinha uma carretinha para carregar ele. Colocar um engate no carro, põe o computador lá atrás, aí despacha o computador, né? Agora não, é tudo pequeno. Mas aí tinha uma mala, tinha um projetor que eu tinha que carregar, fazer reunião, tinha um computador de 15 polegadas, entende? Aí colocava tudo aquilo na mala. Aí os irmãos queriam carregar a minha mala. Eu falei: você está achando que eu sou deficiente? Não, pastor, eu quero te honrar, eu quero te servir, carregando a sua... Isso não é servir. Isso não é servir, ninguém precisa carregar minha mala. Eu dou conta de carregar minha mala. E eu sou novo. Corro todo dia. Pela minha vontade eu tenho. Isso não é servir. Servir é o que Jesus fazia. Jesus servia a sua equipe, para que eles pudessem continuar e fazer coisas maiores do que Cristo fez. Eu estou aqui servindo você, para que você possa pegar essa palavra, e ela possa explodir dentro do seu coração, e ela ser alimento para você, para essa semana, você manifestar a graça de Deus, aonde você estiver. Isso é servir. Um líder de célula serve os seus membros, um discipulador serve a sua equipe, um pastor serve a sua igreja. Isso é servir. Jesus está dizendo: o maior não é quem senta à mesa, maior não é você que senta, maior é quem pega a comida e leva para você e fala: toma, isso vai ser bênção para você. Jesus está dizendo: eu não sou quem senta à mesa, eu sou aquele que serve. Segunda manifestação de quem conheceu a graça é que ele é um bom servo. Ele é um bom servo. Ele tem disposição de servir. Tem disposição de servir. O que precisa, pastor? O que nós precisamos fazer? Vamos fazer? Pastor, o que vai fazer um encontro? Quer que eu leve alguma coisa? Pastor, o que está precisando na rede? Vai fazer um evento? Precisa de ajuda? Ele está disposto a servir. Quem está me entendendo? Nós fazemos conferência aqui. Todo ano a gente faz a conferência da vinha. E é incrível como tem irmãos que têm um coração para servir, e tem outros que não têm. Não tem. O que é servir? Pergunta para o seu vizinho: o que é servir? Aliás, muda a pergunta: quem serve? Quem serve é o quê? Diga: servo. Servo. A palavra servo é educada, mas a palavra correta é escravo. Então fala para o seu vizinho: você é um bom escravo. Nós somos bons servos até a hora que não nos cobram nada. A hora que cobrar, a gente percebe que não somos bons servos. Entende o que eu estou dizendo? Não somos bons servos. O bom servo é aquele que faz o que precisa ser feito, na hora que precisa, e não importa quem está pedindo. Aqueles que têm um coração de servo, não importa quem está na liderança, eles querem servir a todos. Você não pode servir só a mim, você tem que servir quem está no comando do que está fazendo. Está me entendendo? É o pastor da rede, é o discipulador, é o líder. Sirva a sua célula, e a sua célula vai ser uma bênção. Sirva a sua igreja,
Sirva a sua igreja. Nós temos irmãos aí servindo. Eles chegam aqui 6 horas da tarde, 6 horas da noite, 18. Chega aqui 18 horas, o culto é 19, eles chegam 18, participam de uma reunião, distribuem as tarefas e vão ajudar. Eles olham se tem água, se tem copo, olha as coisas, recepciona você. Eles estão servindo, o coração deles é para servir. Entende? Segunda manifestação de quem conheceu a graça é que ele é um bom servo. Bom servo. Pergunta ao seu vizinho, você é um bom servo? Terceira manifestação da graça, Lucas capítulo 19, verso 8. Terceira manifestação da graça. Quem conheceu a graça tem essa manifestação também. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, a primeira manifestação dele conhecer a graça é que ele rompeu com a avareza e se tornou uma pessoa que contribui. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem conheceu a graça não tem problema com contribuição. Sentiu o amém, o tanto que é poderoso? Se você tem dificuldades com contribuição, porque você não conheceu ainda a graça. Quem conheceu a graça, você fala: eu não posso ficar sem contribuir, eu preciso contribuir. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O dia que Zaqueu recebeu Cristo, a graça encarnada na sua casa, a primeira coisa que mudou na vida dele foi o financeiro. Tem gente que muda tudo, menos o financeiro. Entende o que eu estou dizendo? Tem gente que é uma bênção em todas as áreas, mas tocou no dinheiro dele, é como você tocar num quê? Numa caixa de marimbondo. Tem gente que tem um escorpião dentro do bolso, ou da carteira, não sei. Entende? Ele não consegue dar um dízimo, ele não consegue dar uma oferta. Entende? Ele não consegue. Mas por que ele não consegue? Por causa da avareza. A avareza está dentro de nós, irmãos. Todos os meses você precisa aborrecer a avareza na sua vida. Tem um texto aqui que eu acho formidável, porque é o exemplo daqueles que manifestaram a graça de Deus. Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas capítulo 8, verso 1. Olha esse texto, falando de umas mulheres que contribuíam com Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Preste atenção, os 12 deixaram as suas profissões. Então eram 13 pessoas tempo integral, 13 pastores tempo integral, que precisava comer, vestir, calçar, tudo isso precisava de dinheiro. Quem sustentava as viagens de Jesus? Quem sustentava o presbitério de Jesus? Continua no texto. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha a gratidão. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Maria, chamada Madalena, dos quais saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus. Deixa eu te dizer, o texto não dá para você entender o que elas faziam. Essas mulheres trabalhavam para dar o dinheiro para que Jesus pudesse viajar com seus discípulos. Você está entendendo o que essas mulheres faziam? Eram costureiras, que costuravam e vendiam as roupas, e pegavam o dinheiro, e sustentavam o ministério de Cristo. Eram mulheres que cozinhavam e vendiam a marmita, para sustentar o ministério de Cristo. Elas mesmas não faziam a obra, mas sustentavam a obra. Por quê? Porque a gratidão era grande. Ela dizia: o que eu vou dar ao Senhor? De mim saiu 7 demônios, eu sou grata, eu fui transformada, e eu não posso ficar. Eu quero que outras mulheres sejam transformadas como eu fui. Então meu dinheiro está aqui. É
isso que elas faziam, porque elas conheceram a graça. Elas davam além do que era colocado. Aqueles que conhecem a graça contribuem além do dízimo. Aqueles que conhecem a graça contribuem além do dízimo. O que é a lei do dízimo? Jesus disse o seguinte: ouvistes que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, quem irá sem motivo contra o seu irmão, já matou. Eu já matei gente demais. Quem aqui já matou alguém? Seu assassino. Jesus está dizendo, se você irá sem motivo, já... Se bem que as minhas idas sempre têm um motivo. Jesus falou o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo? Ouvistes que foi dito na lei, darás o seu dízimo. Eu, porém, vos digo, se você não der tudo que você tem, não pode ser meu discípulo. Fala para o seu vizinho, tudo que você tem. Pastor, mas eu não posso dar tudo que eu tenho, nem eu posso. Mas faça o mínimo que é permitido fazer. Faça pelo menos o que está na lei. Dê o seu dízimo. E você vai sustentar a casa e a obra de Deus. Uma das manifestações de quem conheceu a graça é que o seu coração não é avarento. Não é avarento. Eu louvo a Deus por alguns irmãos dessa igreja. Meu Deus do céu. Tudo que eu falo aqui, irmãos, vamos comprar um negócio. Eles são os primeiros. Entende? Tem irmãos que pagou uma prestação, outros pagaram 2, 8 mil reais a prestação do som. Pagaram. Irmãos que deram 10 mil reais para comprar cadeira. Por quê? Eles já são dizimistas, mas eles dão além. Por que eles dão além? Porque fala, pastor, eu sou tão abençoado, eu tenho que contribuir. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Sim, cada um dá segundo a propriedade que ele tem, segundo a prosperidade que ele tem. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco? Agora, ninguém deve não dar nada. Todos têm que dar alguma coisa. Fala para o seu vizinho, todos precisam contribuir. Todos, irmão. Até adolescentes têm que contribuir. Obreiro Lucas. O adolescente fala assim, eu não tenho dinheiro. Claro que tem. O pai não dá o dinheiro do sanduíche? Sim ou não? Já viu umas irmãs falando, pastor, eu não posso dar dízimo, eu não tenho dinheiro. E o marido não deu dinheiro para o salão? Para o cabelo? Hã? Gasta um dinheirão. É uma irmã que vai lá, arruma o cabelo, faz preto. Ela não gostou, gastou 500 reais no cabelo. Ela não gostou, volta lá no outro dia e fala, coloca amarelo. Mais 500. Aí se desse 500 aqui de dízimo, ia ajudar demais, Jesus. Quem está me entendendo? Cuida do cachorrinho, meu Deus do céu, o cachorrinho caro. Tem dia que eu oro para os cachorros morrer. Assim eu mato esses cachorros tudo, Senhor. Que esse povo vai dar o dinheiro tudo de oferta na igreja, aleluia. É brincadeira, eu não oro não. Eu tenho 2 cachorros em casa. Quem está me entendendo aqui? Quem conhece a graça, ele quer contribuir. Não fique de fora disso. Uma das manifestações da graça é isso, ele dá. Ele dá. 4ª manifestação da graça. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo 1, eu estou encerrando. Só mais 4 horas. É brincadeira, é brincadeira. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo, apóstolo de Cristo. Ele se coloca como chamado de Cristo. Ele se compromete a um chamado. Ele reconhece o chamado de Deus na vida dele. Por quê? Porque uma das manifestações de quem conhece a graça é que quem conhece a graça se compromete. Um homem
que quer relacionar com você, minha irmã, e diz que te ama e não quer se comprometer, sai fora. O que é isso? Mas você tem compromisso com essa igreja, sim ou não? Você tem compromisso com essa obra? Tem compromisso com a sua família? Tem compromisso com a sua esposa, com o seu marido? Compromisso com seus filhos? Compromisso com seus pais? Compromisso com a sua empresa? Na obra não é diferente. Quem conhece a graça, ele é um homem e mulher que se compromete. Não tem obstáculos. Eu sou impressionado com Paulo. Se você não é, eu te respeito. Eu sou. Olha o que diz a respeito de Paulo em Atos 14, 19. É impressionante. Impressionante. Eu quero hoje que a partir dessa manifestação aqui, quem conhece a graça se compromete. Você se torne um cristão mais resiliente, mais forte. Fala para o seu vizinho, vai se tornar um cristão mais forte hoje. Olha o que diz Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões e apedrejaram a Paulo, arrastando para fora da cidade, dando ele por... Olharam para ele. Você acha que apedrejava no pé? Apedrejava alguém para matar no pé? Pedrinha. Vou amassar sua unha. Não. As pedras eram pedras que precisavam de 2 mãos. E eles jogavam na cabeça. Então eles apedrejaram Paulo e achou que estava morto. Arrastaram Paulo e jogou para fora, dando como morto. Todo mundo olhou e falou, morreu. Porque não tinha, desconfigurou. Mas olha o que o texto diz. Verso 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, repita comigo, no dia seguinte. Mais forte, no dia seguinte. O que aconteceu no dia seguinte? Partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Ah, meu pai do céu. O cara foi dado como morto. No dia seguinte ele viajou e começou a pregar o evangelho. A boca nem não abria, a língua estava cortada, o osso quebrado. Tem um irmão aqui que caiu de avião. Aí ele foi na minha sala. Ele falou, pastor, eu não morri, eu sou um milagre. Coloca o dedo aqui. Irmão, não tem um lugar nele que não tem ferro. Ele é o homem de ferro. O homem de ferro, tem platina, tudo quanto é canto na cara dele. Entende? Paulo foi dado como morto, levantou e começou a pregar. Por quê? Porque ele era uma pessoa de compromisso. Ele não ficava em casa porque estava com dor de cabeça. Ele não ficava em casa porque estava indisposto, cansado. Pastor, trabalhei muito hoje. Estava cansado. Paulo não se dava esse luxo. Paulo falava, não existe cansaço da minha vida, para a obra de Deus eu dou tudo. Eu dei tudo para o meu trabalho, agora eu vou dar tudo para a obra de Deus. Isso é o que? Crentes resilientes. Fala para o seu vizinho, você vai ser um crente mais forte, mais firme, posicionado. Tem crente que você não pode contar com ele. Você fala, irmão, vai ter uma reunião só para homem, dia 15. Ele fala, dia 15 eu estou dormindo até meio-dia. Ah, pelo amor de Deus. Se você não vence a cama, você vai vencer demônios? Vence não. Você não vence o demônio do edredom. Vai vencer qual demônio? Pombagira? Vence não. Uma das manifestações de quem conheceu a graça é que ele é uma pessoa de compromisso. Última, para nós encerrarmos. Quem conhece a graça sempre honra pessoas. Sempre honra pessoas.
Vou te dar o exemplo de Davi. Olha para cá, nós vamos encerrar. Olha o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei. Diga aleluia. Davi era pastor de ovelhas, foi ungido rei. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul, diz a Bíblia, entrou numa caverna. Davi estava lá dentro da caverna no escuro. Saul chegou, tirou a roupa, agachou para aliviar o ventre. A Bíblia é educada demais. Está lá na posição própria, é só cortar o pescoço. Ele estava perseguindo Davi, ele queria matar Davi. Davi tinha sido ungido rei, ele poderia acabar com a vida de Saul. Mas ele olhou e falou: longe de mim tocar no ungido de Deus. Por que ele falou isso? Olha aqui para mim. Ele sabia que ele se tornou rei porque ele merecia ou porque pela graça de Deus? Pela graça. Deus olhou para ele atrás da malhada e chamou Davi e colocou ele como rei. Ele nem imaginava ser rei. Então ele olhava e falava: eu não mereço, eu estou aqui porque eu não mereço. Preste atenção. Quando ele olha para Saul, ele vê a mesma coisa que tem nele. Ele fala: eu não merecia, se eu sou rei é porque Deus me levantou. Então, como que eu vou tocar numa pessoa que Deus levantou? Não merece, Saul não merece, ele é terrível, é possesso, mas foi Deus que levantou. Eu não toco. Todos aqueles que conhecem a graça, homens e mulheres de honra. Eles honram, ele sabe que Deus abençoou a vida dele, sem ele merecer. Então ele olha para o outro e fala: olha, se esse aí está sendo usado por Deus, é porque ele também não merece, mas Deus aceitou, Deus está abençoando, Deus levantou, e eu honro aqueles que Deus honra. Eu gosto desse texto, Mateus 10:41, ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um líder de célula no caráter de líder de célula, vai receber recompensa de líder. E existe recompensa. Quem recebe um pastor com honra de pastor, vai receber galardão, recompensa de pastor. Quem honra um pai na qualidade de pai, ele vai receber a recompensa de pai. Entende o que eu estou dizendo? A honra é importante. Aqueles que conhecem a graça, eles honram pessoas. Eles não falam. Aqueles que falam, eles param de falar a hora que encontram uma pessoa de honra. Quando ele vai falar que ele encontra uma pessoa de honra, ele é barrado, porque o outro fala: não vamos falar, nós vamos orar pelo nosso líder da célula. Ah, mas ele é muito... Não fale, vamos orar por ele. Entende? Ele honra. Honra é defender quando a pessoa não está presente. Honra é você defender quando a pessoa não está presente. Seu pastor de rede não está presente, mas você defende ele. Eu vou falar algo para você: não importa nada, eu sempre vou ficar do lado da minha mulher, porque ela é minha mulher, eu tenho aliança com ela. Eu vou falar algo para você: pode acontecer, alguém pode falar o que for, eu vou ficar do seu lado, porque eu tenho uma aliança com você. Entende o que eu estou dizendo? Isso é o que? Isso é aliança. Não importa, meus filhos podem ter o erro que for, mas eu vou ficar do lado dos meus filhos. Eu vou honrar os meus filhos. Está me entendendo ou não? É isso que você tem que fazer. Honre a sua igreja, honre a sua célula, honre o seu pastor. Estou falando pastor da sua rede. Honre ele. Não aceite ninguém tocar na vida dele. Ah, mas ele tem erro. Não importa o erro que ele tem, é o meu pastor. Ninguém toca. Gente de honra. Não aceite ninguém falar da sua mulher para você. Você fica com amizade de alguém que fala: ei, sua mulher não presta, hein? Você fala: não, tudo bem, mas eu sou seu amigo. Você tem amizade com gente assim? Tem ou não? Não tem amizade quem fala mal do pastor Mauro. Escolha, ou com o pastor Mauro ou com ele. Não ande com quem fale mal da videira. Se você fizer isso, você é pior do que uma prostituta.
Entende o que eu estou dizendo? Prostituta que dorme com 2 homens, que anda com 2, sai de cima do muro. Gente de honra define, é gente do sim sim e do não não. O que passar disso é do diabo. Está me entendendo? Eu estou aqui, essa é a minha igreja, ninguém toca nela. Está me entendendo ou não? Agora, seja honesto, tem erro aqui? Meu irmão, a igreja é de Deus, mas aqui quem está é gente. Nós somos um povo tudo errado, do início ao fim. Eu vou te falar, a gente tem a tentativa de ajudar é só para errar. Nós somos homens, mas preste atenção, aprenda a ser uma pessoa de honra. Quem conheceu a graça, ele sempre honra pessoas. Fique de pé onde você está.